Boa Oi, noite, Lili. boa noite, Tudo bem? tudo jóia? E você? É tão bom te ver aqui. Digo mesmo, querida, que bom. Matar um pouquinho da saudade, né? Com certeza. Bom, pessoal, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Deise Faleiro, eu sou nutricionista esportiva. Atualmente eu trabalho com emagrecimento e saúde da mulher. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, porque afinal de contas, como eu sempre comento, sempre falo para vocês, a saúde ela depende de vários pilares, de vários fatores. E nada melhor do que a gente se autoconhecer para ter uma saúde integral. E melhor, e nada, ninguém melhor para falar sobre o assunto do que a Lidinha, que posso considerar que a Lidinha foi a minha mentora de vida, minha transformadora de vida. E eu queria que a Lidinha se apresentasse. Ah, mas já começa assim, é. Bem facinho, né? Então, não sei como me apresentar, mas eu sou a Lidinha, filha, esposa, irmã, eterna buscadora aí também, né? De descobrir quem eu realmente sou. Então, é muito difícil responder essa pergunta, porque essa é uma pergunta que eu acho que a gente já nasceu com ela e vai ficar o resto da vida se perguntando, né? Mas se quiser alguma apresentação assim em relação às atividades e tudo, tranquilo também. Mas responder quem eu sou aí é bem complexo. Eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que tu desenvolve, Lidinha, já há muitos anos. Esse trabalho de transformar a vida de muitas e muitas pessoas. Eu Sim, acho que seria bem legal falar sobre isso. legal. Aí agora facilitou um pouco. Bom, esse processo de autoconhecimento, eu acho que desde pequenininha eu já tinha essa busca, sabe? Eu já acho que eu até já fui uma criança assim um pouco diferente do tradicional nesse sentido. Eu me lembro inclusive que bem novinha eu fui para um retiro espiritual no carnaval, entende? É um negócio assim meio fora da casinha, né? A pessoa mais jovem depois de mim tinha uns 60 anos de idade. E eu me lembro que eles se questionavam muito: o que você está fazendo aqui, menina? Em pleno carnaval, né? Vai curtir a vida. E eu tava super curtindo, mas tudo depende do ponto de vista, né? Mas assim, na minha profissão, né? A minha formação base é veterinária. E na minha profissão, é uma profissão assim de muita sensibilidade, né? Lidar com os animais. Sempre foi um sonho meu desde pequenininha. Mas eu confesso que depois de me formar e atuar no mercado, eu fiquei um pouco assustada com o que eu encontrei. E quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dei aula numa universidade lá em Goiás e depois já tem... Eita ferro! Eu perdi as contas, mas já tem mais de 15 anos que eu sou professora na UDESC, no curso de veterinária. Né? Atualmente eu estou numa outra atividade, mais cedida pela universidade, então eu continuo como professora universitária. E os alunos do curso de veterinária, que fica em Lages, né, são alunos muito altruístas, de um coração maior que eles. É uma coisa linda, sabe? E eu, sabe, você meio que adota como filho, assim, os alunos, quem já deu aula sabe o que eu estou falando. E a sensação que eu tinha é que eu não queria que eles sofressem o tanto que eu sofri, sabe? Eu tive um choque muito grande pós-universidade e ao ingressar no mercado de trabalho. Eu acho até que, na verdade, o que eu estou falando não representa só a veterinária, não. Acho que isso é meio geral, né? A academia tem uma proteção ali e o mercado é um pouco diferente. Então, eu senti que a gente, enquanto professora, a gente fica se questionando, né? Eu entrei em crise existencial. Então, foi aí que eu fui buscar realmente, mais profundamente, processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento para entender qual a minha real missão, porque a sensação que eu tinha é que eu não estava cumprindo ela tão bem. Por mais que os alunos diziam que gostavam das aulas e tudo mais, não adianta, é internamente, né, que a gente tem essa dor que fica ali te incomodando. Então eu fui buscar um processo de coaching inicialmente, depois fui buscando outros e outros e outros, coisas que à medida que você começa a estudar, você não para mais, né? Essa parte de autoconhecimento é um caminho de ida. E aí, nesse percurso,
eu percebi que talvez aquilo tudo que eu estava aprendendo pudesse ajudar os alunos. Ao invés de cair nesse abismo que tem pós-formatura, quem sabe eles já saíam voando, não precisa cair, né, para voar. Então, não sei, me deu vontade aí, me deu a louca. Você fez parte de um desses trabalhos, me deu a louca de propor para eles: olha, vocês gostariam de participar de um processo assim e tal? Expliquei muito pouco, não falei muito nome, e eu me lembro muito bem que eles todos levantaram a mão, só um que não, né? Até nem me lembro por quê, mas hoje já nem me lembro mais nem quem que é que não levantou a mão, mas eu ainda pensei, nossa, não vou conseguir fazer com mais de 40, né? Vou fazer uma turminha de 20 aqui, então nós vamos fazer um processo seletivo. E foi aí que começou o programa que você também participou e fez parte. Foi um programa que, na verdade, ele foi desenhado e construído para mim. Eu gostaria de ter passado por isso. Eu fiz ele nesse movimento. Hoje já tem mais de 20 formações na área, então é até difícil falar assim, que linha que você segue? É um pupurri. É um pupurri de tudo que eu aprendi na minha vida, que fez sentido para mim. Porque assim, eu também acho que um autotrabalho, ele não funciona se não tiver um mínimo de congruência, principalmente em quem aplica, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Então tudo aquilo que funcionou na minha vida, que fez sentido para mim, que eu sinto que pode ajudar outras pessoas, eu fui colocando no pacotinho. Você passou pelo processo, um processo de praticamente 6 meses, mais de 300 horas e mais de 100 ferramentas, técnicas e metodologias, né? Até difícil dimensioná-lo. E até difícil defini-lo, né, Daisy? Porque só quem passou por ele sabe o que eu estou falando. Olha, o que eu posso falar, assim, é que o coach entrou na minha vida num momento muito difícil, no momento que eu estava pensando em desistir de tudo, que a minha vida já não tinha mais sentido, eu não sabia nem qual era o sentido, por que eu tinha nascido, por que eu estava ali, parecia que me jogar no meio do nada, e eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Eu lembro do dia do processo seletivo e tinha muitas pessoas, eu fiquei muito nervosa, passei mal no processo seletivo e fui selecionada, graças a Deus. Eu acho assim que a minha vida para Florianópolis, ela eu acredito que se teve um sentido muito forte de eu ter vindo para cá, não foi o mestrado, foi ter passado pela tua mentoria, foi ter passado pelo processo de coaching, porque eu tentar resumir o que aconteceu, mas eu acho que, na verdade, eu achava que me conhecia, e eu tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas, e, na verdade, eu não sabia nada a meu respeito. É tanto que quando chegou algumas atividades que tinha que colocar algumas características, algumas coisas, eu achava que eu era uma pessoa que só tinha defeitos, que só tinha problemas, que eu não tinha nada que pudesse aproveitar. E eu aprendi que existem vários perfis de pessoas. E isso fez, inclusive, com que eu conseguisse me relacionar melhor com as minhas filhas, com meu pai, com a minha mãe, com aquelas pessoas que eram muito diferentes de mim, porque eu descobri que ninguém é igual realmente, e tá tudo bem, e tá tudo certo. E eu acho que tu sempre foi muito acolhedora, Lidinha. Tu sempre, além de toda a bagagem de ferramenta, de conhecimento, porque o coaching me trouxe um aprendizado, foram 300, 400 horas, nem sei quanto que foram, porque eu sei que eu passava também a semana inteira fazendo 1 milhão de atividades. Mas, assim, eu acho que foi uma bagagem que eu não tive oportunidade de aprender durante toda a minha vida. E eu fui aprender nessas horas do coaching. Então, assim, eu tenho uma imensa gratidão por ti. Eu sempre choro e me emociono quando eu falo contigo, inclusive até de tanto uma aqui. Eu fico muito emocionada, assim, ó, porque foram pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, eu passei por ferramentas incríveis, eu tive a oportunidade de renascer nessa mentoria de coach que teve lá pela UDESC. Foi uma oportunidade única na minha vida e graças a Deus eu tive a chance de participar disso. E eu queria saber como que as pessoas que querem se autoconhecer, por onde que elas começam, Lindinha? Quem me ligou? Isso. Eu perdi um pedacinho da sua fala, perdão, alguém me ligou aqui e me interrompeu Não, aqui. eu queria te perguntar para as pessoas que não têm a oportunidade de passar por esse processo de coaching que eu tive a oportunidade de passar.
por onde elas podem iniciar o autoconhecimento? Então, é uma pergunta também difícil, porque isso é tão pessoal, né? Primeiro, eu acho que a pessoa tem que primeiro responder a pergunta se ela quer ou não quer, né? Passar por um processo desse. Porque eu acho que para quem não está disposto, talvez não seja o momento. É até uma hora, assim, eu acho que começar a mexer com isso, você tem que estar pronto para essa jornada. Pronto não quer dizer no ponto de resolver a vida inteira, não. Mas é pronto no sentido de se permitir abrir para coisas que você talvez não esteja a fim de ver, mas que elas vão te ajudar a transformar ou chegar em outro lugar, ou até mesmo acelerar alguns processos na sua vida. Eu, particularmente, gostei muito do processo de coaching, porque o processo de coaching, eu sempre fui muito cética. E o processo de coaching, por mais que hoje esteja muito desvirtuado o coaching, né, na boca das pessoas, quem conhece um processo verdadeiro de coaching, responsável, sério, a gente sabe o quanto funciona. Né? Eu mesma tive a oportunidade de ver centenas e centenas de vidas transformadas por um processo responsável, embasado tecnicamente e muito sério. Né? Então, a gente também tem que filtrar aí o que a gente encontra. Mas tem muita gente que hoje, por ouvir falar isso ou aquilo, cria um pouco de resistência. Tá tudo certo, não precisa ser o coaching. Pode ser a psicologia positiva, pode ser uma análise, pode ser uma psicanálise, pode ser uma terapia, pode ser yoga, pode ser meditação. Qualquer processo que te coloque em contato com você mesmo, de alguma forma, vai proporcionar autoconhecimento. Ah, não tem dinheiro para fazer nada disso. Tem muita coisa gratuita. Ah, não quero fazer. Não tem problema. Só você ficar parado com você mesmo, que seja 15 minutos do seu dia, todos os dias, já é um processo de autoconhecimento. Então, livros, podcasts, meditações guiadas, ouvir uma música, estar presente no agora, encontrar as pessoas com a intenção de aprender algo com elas. Tudo isso proporciona autoconhecimento. O que a gente precisa é estar aberto para isso, se permitir, né, aceitar o que surgir aí, lidar com o que surge, porque se a gente foge, se a gente resiste, se a gente nega, se a gente rejeita, nada disso vai ajudar a resolver. Pelo contrário, vai começar a repetir ciclos na sua vida e você vai entrar num looping que ninguém merece. Porque na vida a gente aprende no amor, que é bem mais simples se a gente estiver preparado para isso. E se não aprender, vem na dor, não tem, não tem outra. Então a dor, ela faz parte do processo de autoconhecimento. Quem promete processos de autoconhecimento que é só alegria, aí sim eu vou pedir para abrir os olhos, porque não existe crescimento sem a gente saber lidar com as emoções de todos os tipos. Né? As emoções maravilhosas, porque na verdade todas as emoções são boas. A diferença é a dose. Então, a raiva ela pode ser boa, porque ela me leva a tomar uma atitude, mas em outros momentos ela pode ser ruim, porque eu posso ser agressiva e magoar alguém e perder um relacionamento por conta disso. Então, todas as emoções, se a gente souber equilibrar, elas são grandes aliadas. Agora, se a gente não souber lidar com elas ou administrá-las, encarando-as de frente, aceitando que elas estão ali, elas é que dominam a gente. Aí a gente não sabe lidar com elas. Então a gente vai fazer muitas ações, a gente vai tomar muitas decisões que talvez a gente se arrependa depois. Então eu acho que o autoconhecimento é assim. É uma passagem de ida, não tem volta, e é só para quem está realmente afim. Porque é uma viagem maravilhosa, é uma viagem que depois que você começa, você não quer parar nunca mais, claro, mas nem todo percurso é fácil, e nem todo percurso é simples, e nem todo percurso é gostoso. Tem os seus altos e baixos, como a vida, né? A vida é feita de escolhas, né, Lidinha? Igual eu sempre falo, é a mesma coisa na saúde. Tu pode optar hoje, começar um estilo de vida diferente, se alimentar bem, fazer exercício, controlar estresse, ter uma boa noite de sono, beber água. Ou tu pode escolher, daqui a 10 anos, 20 anos, estar em cima de uma cama, com uma sonda, tomando um monte de medicamento. São escolhas, tá tudo bem a escolha de cada um. Mas, particularmente falando, eu acho que a pessoa que decide por nunca se conhecer, ela vai levar uma vida de sofrimento como a pessoa que não cuida do estilo de vida, porque apesar de ser uma escolha dela, é igual uma pessoa que tem obesidade que
fica postergando isso a vida inteira. O sofrimento vai ser da vida inteira, não vai ser apenas daquele período que ela teve que mexer naquilo ali. Porque, claro, aí que como você tá. falou. Perdão. Não, pode falar. Eu não queria te interromper, mas é aí que tá. O check-in dessa passagem, né, dessa viagem, é autorresponsabilidade. Né? Então, você entrou ali, não tem quem botar culpa de nada. É você responsável absolutamente por tudo que lhe acontece, bom ou ruim. E aceita que dói menos, a gente sempre fala essa frase, ela é bem dura, mas é. E às vezes faz parte do processo fechar ciclos, né? Abrir novos ciclos. Isso é muito doloroso, porque envolve um desapego na raça, né? Porque, obviamente, a gente perde coisas para abrir espaço para outras que virão, que podem ser até muito melhores, mas na hora da decisão a gente não sabe. Então, o medo vem. E o medo está muito relacionado a uma necessidade nossa primordial. Não tem quem aqui não queira amar e se sentir amado. E qual que é o antídoto do medo? O amor, né? Seguir o coração, agir com coragem é isso. Né? Então, todas as emoções, quando ela vem para administrar, o antídoto, ele está num outro lugar. Então, a raiva, quando ela vem de uma expectativa não atendida, de uma necessidade não atendida. Ela vem de uma frustração. O que você faz com ela? Começa a treinar, não tem mais expectativa sobre as coisas. Mas é fácil? Não, não é. É um processo de uma vida inteira, o tempo todo, todos os dias. Então, isso é que nem a academia. Isso é que nem a alimentação, isso é que nem o banho. A gente todo dia come, a gente todo dia dorme, a gente todo dia toma banho. Mas por que a gente todo dia não olha para o coração e vê o que a gente está sentindo? Por que todo dia a gente não olha para a nossa mente e vê a qualidade dos nossos pensamentos? Porque a professora Lucilena Galvão usa uma frase de um filósofo que tem muito a ver com essa área, né, Daisy? A gente é aquilo que a gente absorve, não aquilo que a gente alimenta. Eu posso botar muita coisa para dentro de mim, mas o que é que eu estou absorvendo? E isso a gente pode expandir para todas Muito as bom. áreas. Né? Muito bom, perfeito. E a gente pode expandir isso para tudo, porque do que eu estou me alimentando de pensamentos? Do que eu estou me alimentando de sentimentos? Aliás, não é nem me alimentando, né? Porque a gente alimenta isso na gente, mas o que realmente a gente está absorvendo? Eu falo que você é muito especial, que eu gosto muito de você, de repente eu uso uma palavra aqui não muito adequada. Você vai esquecer tudo que eu falei de bom e vai ficar com essa palavra aí, absorvendo só o negativo do que eu falei. A gente é assim, com feedback, né? As pessoas dão um feedback, aí falam um monte de coisa linda da gente, e a gente já fica, meu Deus, lá vem. E aí vem a pérola que vai te fazer crescer e você não consegue mais ver nada positivo naquilo. Então, o que você absorveu? Você só absorveu o tóxico, você só absorveu o negativo. Porque se a gente absorve isso e fica ruminando isso, né? Ruminando mesmo, que na veterinária é o que as vacas fazem, né? Elas comem, engolem, regurgitam, comem de novo. A gente faz isso o tempo inteiro. Aí eu falei alguma coisa estranha com você, depois de 200 outras mil palavras, e aí você vai ficar o resto do dia só lembrando, ruminando aquela negativa que eu falei. É isso que você absorveu de tudo que a gente falou. No final das contas, você vai me resumir uma pessoa tóxica. Será que eu sou? Então, assim, nas nossas relações tem muito isso. Como que a gente faz para cultivar boas relações? Não é cultivar relações com pessoas felizes e alegres o tempo inteiro. É aprender a crescer com as relações que a gente tem. Não se intoxicar, né? E, obviamente, amar libertando ninguém de ninguém. Lidar com a impermanência, lidar com as incertezas. Cada vez mais o nosso universo é esse, de lidar com aquilo que se apresenta. Não é ser passivo, mas é ser pacífico diante das adversidades. Não é porque eu não estou bem que eu vou estourar para cima de você e você é obrigada a compreender. Não é isso que é empatia. Empatia é eu perceber que eu não estou bem e se eu não tenho capacidade de me relacionar com você nesse momento, está na hora de eu me trabalhar e te comunicar isso, Daisy. Não tô legal e talvez se eu conversar contigo agora não vai dar bom. Entende? Essa verdade, a gente tirar as máscaras e se relacionar com as nossas essências, independente de luz e sombra, e amar apesar de,
Essa é a verdadeira relação, né? Então, é a mesma coisa, a gente está nas mídias sociais. Por exemplo, você trabalha com a parte de nutrição, né? Será que o que eu como quando ninguém está vendo, eu tenho coragem de postar nas redes sociais? Será que o que eu faço quando ninguém está vendo, eu tenho coragem de postar nas redes sociais? Ou por que eu posto nas redes sociais? Ou eu faço para postar nas redes sociais? Sou saudável para os posts ou sou saudável porque eu quero ser saudável? Porque até isso, né? Eu não sei se você lembra, para mim a saúde ela é como uma flor que tem 7 pétalas. E todas elas estão interligadas. Para uma flor estar bonita, não pode estar faltando nenhuma das pétalas. Mas tem uma determinada pétala que é aquela que eu preciso cuidar mais. E tem uma determinada pétala que é mais ou menos por onde drena toda a minha energia. Que se eu não prestar atenção, vai tudo ali. Então a gente tem uma saúde espiritual, a gente tem a saúde física, a gente tem a saúde financeira, a gente tem a saúde emocional, a gente tem a saúde social, a gente tem a saúde mental, né? Então são várias saúdes que compõem uma saúde integral. Tudo isso demanda autoconhecimento, porque, por exemplo, como que eu vou saber que comida me faz bem se eu não presto atenção no que eu como? Como eu vou saber que comida me faz mal se eu não presto atenção no que eu como? Eu me lembro que eu fiz uma consulta contigo, né, como Nutri, e uma parte do assunto é como que são os meus dejetos, né, vamos dizer assim, não sei como que eu uso essa palavra aqui. E tipo, cara, se eu não presto atenção, não sei responder. Então, o quanto que a gente está presente no próprio corpo, o quanto que a gente está presente com a gente mesmo, o quanto que a gente dedica tempo para a gente mesmo. Isso faz parte de autoconhecimento. Autoconhecimento não é algo mágico que você aperta um botão e, me descobri. É um processo, e é um processo complexo, é um processo profundo. Então, assim, eu recomendo que cada um busque aquilo que faz sentido para você. Tem gente que gosta de processos mais longos, mais analíticos, mais de ir discutindo dia a dia. Tá tudo certo. Tem gente que gosta de processos mais acelerados, tem gente que gosta de processos variados e vai somando tudo isso. Enfim, tudo aquilo que te faz crescer está funcionando. Então, continua. Né? Como diz a Dori, continue a nadar. Mas é igual eu sempre falo, como eu trabalho com emagrecimento, eu sempre falo que para o emagrecimento acontecer, primeiro a gente tem que ter saúde. E é incrível, mas a gente, eu particularmente, principalmente o ano passado, eu vi uma busca de pessoas que estavam mesmo com obesidade grau 2, grau 3, quase obesidade mórbida. As pessoas procuravam a estética e não a saúde. O mais importante era a parte estética mesmo, emagrecimento estético e não a saúde. E daí, às vezes, as pessoas perguntam por que tu puxa, então, aí, sempre falando de emagrecimento, emagrecimento. Porque se eu não falar de emagrecimento, eu não consigo atrair as pessoas. Mas eu preciso atrair as pessoas para provar para elas que se meu corpo ele está enferrujado, é igual um ventilador enferrujado, ele não vai girar, ele não vai rodar. Ele precisa, primeiro, sempre quando vem, a gente precisa primeiro ter uma saúde no geral, não é eu fazer um déficit calórico e achar que eu vou emagrecer, eu fazer um déficit calórico e achar que eu vou ter saúde. A saúde, ela tem ali o emocional, o espiritual, o físico. Então, são vários fatores que a gente precisa trabalhar ali no meio. Como é que eu vou trabalhar apenas um alimento se muitas vezes, por exemplo, tem uma mulher em casa que está passando por um processo de separação, ou está passando por um desemprego, está passando por alguma situação específica. Não tem como eu ficar focando numa restrição calórica, não é isso que vai funcionar. O que funciona é a saúde em geral. E por isso que eu quis tanto aqui conversar mais sobre o autoconhecimento hoje, porque foi uma experiência própria da minha vida, não em relação à alimentação, mas a minha saúde mental estava completamente comprometida. E se eu não tivesse passado por esse processo de autoconhecimento, de repente, não sei, do estado que eu estava, de repente eu não estaria mais aqui. Então, são processos, e o que eu percebi também
foi da minha resiliência, eu acho. Porque por mais que eu já tenha uma bagagem que a minha vida nunca foi assim a vida mais fácil do planeta Terra, mas eu acho que eu passei pelos processos que eu precisava ter passado e eu agradeço por isso, sinto gratidão por isso. Não sentia antes um pouco que antes eu achava que era uma catástrofe, mas não. Eu vi vários sentidos em tudo que me aconteceu na vida e por ter passado por esse processo também. E hoje, por exemplo, tem algumas coisas na minha vida que os ciclos estão se encerrando e outro ciclo está se iniciando. É um processo doloroso, sempre é um processo doloroso. Quando nós mudamos alguma coisa na vida, qualquer processo de mudança gera um pouco de insegurança, um pouco de medo, mas enfim, eu nunca fui uma pessoa também que deixei o medo me paralisar. Mas eu vejo que hoje eu estou sendo assim, eu tenho mais maturidade para lidar com a situação, por mais que tenha alguns pontos que me entristecem, algumas coisas que me dão um pouco de medo, eu consigo ver coisas boas lá na frente e eu consigo ainda agradecer pelas coisas que estão acontecendo. E eu acho que se eu não tivesse passado pelo processo de autoconhecimento, eu jamais pensaria assim. Eu acho que eu pensaria apenas que um monte de coisa errada está acontecendo, que eu não quero que aconteça, eu ia ficar chorando o dia inteiro, me lamentando o dia inteiro, e não ia aceitar, eu não ia ter o coração aberto para vir o novo. E o novo não ia acontecer, as pessoas não iam acontecer. Então, é por isso que eu achei tão importante a gente falar sobre autoconhecimento, porque às vezes as pessoas acham que uma vida para dar certo, para a gente conseguir levar uma vida numa boa, tem que estar sempre 100% tudo certo. E a vida não é assim. E até, inclusive, com a questão da saúde, muitas pessoas às vezes me procuram, agora eu estou abrindo a mentoria para emagrecimento e saúde. As pessoas mandam mensagem às vezes, mas eu estou doente, mas eu estou triste, mas eu estou com problema. Será que vale a pena eu entrar agora? E eu falei justamente agora que é o momento, porque agora é nesse momento que está mais difícil, que uma mentoria serve para dar a mão e seguir aquele trajeto, aquele caminho, aquela jornada juntas. E sozinha se torna muito mais difícil. É justamente nesse momento que é melhor de aprender isso, mudar esse estilo de vida e aprender a se autoconhecer aos poucos, observar a alimentação, sono, saúde e tudo mais, para conseguir ter uma vida longeva, porque o que adianta ter uma vida longeva e não ter saúde? E a saúde mental, ela influencia em tudo, em tudo. Então é muito importante e por isso que eu gosto tanto que tu fale sobre o assunto, Lidinha, porque para mim tu és a pessoa mais competente que tem para falar do assunto. Capaz, eu também faço parte desse processo. Na verdade, é um processo para o resto da vida, né? Por mais que a gente busque auxiliar outras pessoas, levando o que a gente aprendeu, se a gente não fica se trabalhando nesse processo o tempo todo, também não adianta nada. Aí vocês vão sentir que é fake news, né? O que está sendo trabalhado. Então, o bacana é que vocês percebem que estamos juntos, somos mais iguais do que diferentes. Por exemplo, agora, bem recente, a gente pegou o Covid, né? Eu perdi o paladar e o olfato, né? E a gente passa a valorizar muito aquilo que a gente perde depois que perde, o que é um problema, né? Vem aquele despertar na dor. E eu confesso que eu reconheci em mim fome emocional. Por quê? Porque eu estava comendo, não sentia o sabor de nada, então eu não me saciava. Parecia que eu não me saciava. Dava vontade de comer o mundo, parecia que eu estava morrendo de fome. Eu comecei a ficar até deprimida, porque eu amo a gastronomia, enogastronomia, né? E curti cada sabor. Então, e os sabores, quando começaram a voltar tudo maluco, tudo alterado. Imagina, eu sentia gosto de graxa, gosto do cheiro da graxa, que eu nem sei qual que é o gosto da graxa, né? Gosto do cheiro da graxa chupando laranja. Então, assim, nessa hora eu parei e percebi, mas eu tô alimentada. Por que eu ainda tô sentindo fome? Não é fome, é vontade de comer, é uma fome emocional. E aí você para e fala, o que é que tá me faltando? E é muito interessante, porque esse processo é um processo de autoconsciência. Então você olha para o teu corpo e fala, o que é? O que está rolando? O que é que eu não estou te ouvindo? Né? E, obviamente, a emoção que a gente sente quando começa a sentir um gostinho, um cheirinho. Coisa simples, que a gente sente isso todos os dias e nem dá valor.
Então, uma das coisas que tira a gente da tristeza é agradecer aquilo que a gente tem, ao invés de focar naquilo que nos falta, né? Olhar mais para o outro, não olhar tanto só para si. Então, quando a gente ajuda o outro, a felicidade que a gente sente é surreal. Então, por exemplo, por que eu gosto de fazer esses processos? Porque a gratificação, assim, vamos dizer, de ver vidas e pessoas tão especiais, felizes, não tem preço. É um negócio muito especial. Não tem nem como explicar. Então, assim, é preciso que a gente encontre na nossa vida o nosso propósito. Porque a partir do momento que a gente encontra o norte, o resto tudo a gente vai se adaptando no caminho. E é isso que aumenta a resiliência. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Como é que eu vou descobrir meu propósito se eu não paro para me descobrir? Né? Se eu não paro para me encarar? E eu vejo isso, as pessoas querem descobrir o propósito assim, abrindo uma carta, né? Não é um processo. É um processo e às vezes muito mais simples do que a gente imagina. E detalhe, tá? Eu tô para dizer que das centenas de pessoas que a gente já trabalhou, quase milhares já, a maioria despertou para o seu propósito, não foi olhando para aquilo que gosta de fazer, foi olhando e encarando a dor. Às vezes a nossa maior dor é o despertar para o nosso propósito. Se a gente estiver atento a isso, está mais próximo do que a gente imagina, porque não tem ser humano que não sinta dor em algum momento da vida, né? Então, aquilo que nos faz... Incrível, amei. Mas amei. Aquilo que nos faz crescer, né? No pain, no gain. Eu sei que essa frase é muito cruel, mas ela tem o seu fundo de realidade assim muito, muito forte. Porque a gente vê de todos os processos, retiros espirituais, tudo que você fizer, vai ter um momento que você vai ter que encarar o teu medo, tua raiva, tua tristeza, tua sombra, né? E obviamente só tem sombra onde tem luz, e quanto maior a luz, maior a sombra. Então te prepara que vem coisa grande. Mas não é do outro lado que tá o que você está esperando. Então tem que atravessar, não adianta fingir que não viu, não adianta botar na caixa preta, não adianta rejeitar, não adianta negar. E aí a gente percebe que é um processo de libertação, o autoconhecimento, que melhora automaticamente os nossos relacionamentos. Aí, consequentemente, eu começo a fazer uma dieta, entre aspas, eu sei que você não é das dietas, né? Dieta de pessoas tóxicas, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero emagrecer, eu vou me juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Por que eu vou ficar com quem come pizza todo dia? Pô, é muito difícil. Eu preciso começar nessas horas, se o meu foco é esse, né? Só que é o seguinte, o foco tem que ter propósito. Meu foco é para ter uma foto mais bonita no Instagram, ou meu foco é porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, porque eu quero ter longevidade, com qualidade de vida, com saúde, para viajar o mundo inteiro. Enfim, aí você vai unindo seus objetivos de acordo com o seu propósito. Tem que ver o quanto o nosso propósito é robusto, que independe do que terceiros pensam, acham, né? E o quanto eu tô certa daquilo que eu quero. E aí já vem o filtro automático. Quem está em sintonia contigo está junto, quem não está, naturalmente começa a se afastar. Desapega. Porque a vida da impermanência, de lidar com a impermanência e com as incertezas, é esse deixar ir, deixar ir. Deixar ir, deixar vir, né? Esse fluxo. A vida está cada vez mais incerta. Eu sei que todos nós, né, inclusive o perfil que temos, né, Daisy, busca muita estabilidade. Mas a estabilidade, ela existe no equilíbrio. Eu não preciso buscar estabilidade na estagnação. Eu posso buscar estabilidade no equilíbrio. O equilíbrio de lidar com tudo aquilo que vem tal como vem. Aí eu consigo fluir na vida. Aí não é preso, não é engessado, tipo um planejamento que eu não posso mudar de ideia. Não, é um planejamento dinâmico, né? Eu quero ir naquela direção, mas o trilho do trem quebrou no caminho, eu vou pegar uma bicicleta, um carro, um avião, mas eu vou naquela direção. Mas eu não vou ficar parada porque o trilho quebrou esperando o resto da vida e a ferroviária quebrou e aí acabou o meu sonho. Não, né? É o fazejamento, né? A gente vai botando aquilo em prática à medida que a gente caminha. Porque a felicidade, ela não está lá no destino, ela está exatamente no saber curtir esse caminho. E quanto mais eu faço isso bem no meu dia a dia, mais o que eu estou construindo para o meu futuro vai ser gostoso. Então, quando você fala assim, minha resiliência aumentou, não é que seus problemas diminuíram, é que você hoje se recupera mais rápido diante da dificuldade.
Mas por quê? Porque E agora eu você já aprendi sabe. as coisas de uma forma diferente. Exato. Agora, se você se alimenta de pensamentos negativos, quando algo ruim acontece, de onde que você vai tirar energia para superar? Então é neuroplasticidade. Ah, é lavagem cerebral? Não, é neuroplasticidade. É cada um treina o seu cérebro para pensar na positividade ou negatividade que quiser. Não é positivismo tóxico, entendeu? De uma coisa ruim tá te acontecendo, aí você fala o contrário para que ela fique positiva. Não é isso. O ruim que tá te acontecendo, encara, chora, grita, sem magoar ninguém, sem prejudicar ninguém. É um processo seu. Aceita que dói menos. E vai. Do outro lado, você vai perceber, inclusive, às vezes lá na frente ou anos depois, que aquilo que te aconteceu lá atrás, que foi muito ruim, vai ter um momento que você vai sentir gratidão. Cara, que bom que aquilo aconteceu, porque se não fosse aquilo, eu não estaria aqui hoje. Que bom que eu tive uma crise existencial enquanto professora, senão eu não estaria contigo nessa live hoje. Entende? Então, muitas coisas ruins acontecem na nossa vida, mas se a gente não aprender com elas, elas vão ficar repetindo até o fim das nossas vidas. Quantas pessoas aqui, inclusive nós, né, vou me incluir nessa, passam pelos mesmos problemas várias vezes. É porque ainda não aprendeu a lição, tá na hora. Eu, quando começa um negócio ficar muito difícil, me fazendo sofrer muito, eu paro, vou pra caverna mesmo, literalmente, e falo, vamos logo, vamos aprender, porque eu não tô aguentando mais. Vamos aprender o que tem que aprender com isso aqui. Mas olha, é um processo de luto. Cada ciclo que se fecha e que abre um novo é um luto. E eu confesso pra você que eu tô pra te dizer que de tudo que eu já estudei de luto, eu tô chegando à conclusão que ele não tem fim. Eu não acho que ele é um processo que tem um ponto final. Principalmente se forem coisas muito importantes na sua vida, como pessoas que você ama. Ele é um processo que pode ser transformado, mas eu não acho que ele é terminado. Estou para dizer para você, assim, uma teoria muito particular minha, tá? Porque muitas coisas que eu estudei de luto têm um fim. Pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo, depende das pessoas. Mas para mim, eu estou para te dizer que não tem fim. Fica ali uma, uma ausência da presença. Para mim, essa é a definição de luto. Uma saudade de alguma coisa. Mas não ao ponto de querer viver no passado. Ao ponto de valeu a pena, marcou minha vida, foi memorável. É um pequeno apego. Tipo, eu não quero esquecer isso, porque foi bom. Entende? Mas obviamente, eu quero fechar esse capítulo para abrir um novo. Ok, ele faz parte do meu passado. Um doce passado, que hoje eu tenho lembrança, não mágoa. Então aí é legal, porque você transforma o processo. Porque as fases do luto você vai passar por tudo, né? Raiva, revolta, tristeza, depressão, ansiedade, whatever. Cada um tem os seus processos. Mas como que a gente transforma isso em algo melhor, né? Depende da gente. Aí é um negócio das escolhas, né? O karma. O karma, muitas pessoas falam que o karma é sempre negativo. Não é. O karma é a consequência das suas ações. Se a sua ação foi boa, o karma é negativo. É bom. Se a sua ação foi ruim, o karma é negativo. É o fruto que a gente plantou e está colhendo, né? Então, o autoconhecimento, o complicado dele é isso. Ele promove uma expansão de consciência que você se torna vigilante de si mesmo. E chega ao ponto que, se você não cuidar, o seu autocrítico vem e te consome. Por quê? Porque você começa a se julgar muito. Não pode isso, não pode aquilo, fica buscando a perfeição. Eu já deixei acontecer durante muitos anos da minha vida. Isso é muito ruim, porque aí nesse processo que a gente está alimentando são nossos sabotadores. Então, se eu não faço bem esse processo, eu vou assaltar a geladeira à noite se eu tenho obesidade, eu vou matar a aula sei lá, beach tênis amanhã, porque, entende? O sedentarismo entra. Cada um tem o seu ponto que pega. Então, por exemplo, a gente no processo de autoconhecimento é assim, exercício físico é importante. Qual que você gosta de fazer? É esse que você tem que fazer. Não é a fórmula mágica que estão inventando por aí, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que ser aquilo outro. Não, é o que você gosta de fazer. Por quê? Porque aí você não vai se sabotar. Então, mesma coisa, alimentação é o que é saudável para você, que você gosta, de forma equilibrada. Por quê? Porque aí você não vai se sabotar e nem vai sentir essa fome emocional que eu comentei agora há pouco, né? A água. Água insípida, inodora, incolor. Aí você fala assim, pra quê? Pra quê? Aí você começa a trazer os benefícios, né?
da pele. Quem já passou dos 30 vai, não precisa nem falar muito, já vai pegar água, já vai tomar aí agora que eu acabei de falar, né? Por quê? Quem é que não quer ficar, né? No mínimo, com uma pele bacana, né? Não vou nem falar os outros benefícios todos. Isso aí você é craque, nem vou entrar nessa parte. Então, assim, é muito importante, gente, o autoconhecimento me mostra o que me faz bem e o que não me faz bem. E eu te confesso que dentro desses processos todos, eu tenho percebido que o desapego, ele não é só de coisas que a gente gosta. O desapego também deve ser trabalhado junto dos maus hábitos. É difícil desapegar mesmo daquilo que a gente sabe que não nos faz bem. E isso eu falo para relacionamentos, isso eu falo para alimentação, isso eu falo para tudo, todas as áreas. Aquilo que você gasta dinheiro que é supérfluo está impactando sua saúde financeira. Mas você quer parar de gastar com aquilo? Por quê? Porque de alguma forma aquilo satisfaz algo dentro de você, que você naquele caminho encontrou satisfação e não em outro. Então, se eu não tiver autoconhecimento, como é que eu vou descobrir um outro caminho? Porque uma meditação, por exemplo, pode matar minha fome quando eu estiver com fome, se for fome emocional. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou precisando é de atenção. É simples assim. E a atenção não precisa ser dos outros, eu não preciso ficar estendendo o dedo para ninguém. É eu mesma. Me dá atenção. A fome passa. Essa fome emocional, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue. É que o complicado de trabalhar com a saúde é que é tudo a longo prazo. Tudo que eu faço hoje não reverbera amanhã, né? Até o que eu como hoje, que é inflamatório, vai ficar no meu sangue, que uns 45 dias? Me corrija aí se eu estou enganada. Por aí. Muito tempo. Né? Dependendo do que, muito tempo. Então E daí as pessoas às vezes querem tirar isso do corpo depois em um mês. Não funciona. Às vezes as pessoas não querem passar pelo processo, pela jornada, mas tem que entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua individualidade e é um processo, ele precisa ser respeitado. Vai ter um momento que a pessoa vai cair, depois ela vai levantar, ela vai erguer a cabeça, ela vai continuar, mas não é no primeiro tombo largar tudo e deixar de lado. Sabe, Lidinha, que o ano passado eu fiquei bem doente no meio do ano. Várias coisas aconteceram comigo, até já comentei aqui. Apareceu um nódulo na minha tireoide, um nódulo no meu seio, um problema de grau mais elevado no meu joelho, a minha coluna travou, meu gato ficou doente, meu cachorro ficou doente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. E nesse momento, eu tinha um amigo que eu gostava muito, muito, muito dele, e eu estava fazendo um curso online com ele. E ele morreu na pandemia 3 dias depois ali que a gente conversou, ele acabou falecendo. E quando eu estava fazendo o curso com ele, um dia eu comentei que eu estava trabalhando demais e ele falou para mim que era melhor eu dar uma pausa, porque senão a saúde ia me parar. Que eu dizia, eu não consigo parar, mas ele falou, a saúde vai te parar. E literalmente a saúde me parou. Ele faleceu, acho que passou uns 15 dias, e daí tudo isso apareceu tudo junto, assim, num pacote. E daí eu lembrei dele nesse dia. E daí eu comecei a ler um livro que eu ganhei, olha a coincidência, eu ganhei 2 livros de pessoas completamente diferentes de outros estados na mesma semana, em janeiro, e eu nunca tinha lido o livro do início ao fim. E daí, quando eu fiquei doente, eu sempre, como eu faço um dia na semana, eu faço orações por várias pessoas que precisam e outras coisas, mas eu abri um capítulo do livro e eu lia. E daí, no dia que eu fiquei doente, eu peguei, mas é muita coincidência. 1 milhão de livros no mundo e as pessoas vão me dar o mesmo livro e eu nunca ouvi falar desse livro. E o livro era O Propósito, eu não sei se tu já leu. Do Prembaba? E é um fenômeno. quando eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a chorar tanto, tanto, porque eu acho que aquele livro ele foi encaminhado para mim, sabe? E tem um trecho desse livro que fala lá que ficou muito registrado que às vezes eu conheço um monte de gente e até mesmo eu já fiz isso em alguns momentos de se isolar ou para ir para um retiro, uma coisa achando que vai ter uma evolução espiritual, que vai ter um autoconhecimento imenso.
Só que não vai ser ali que eu vou aprender o que eu preciso aprender. Eu vou aprender são com os meus professores do dia a dia, são com aqueles problemas do dia a dia, aquelas pessoas às vezes que eu não suporto no dia a dia. Vão ser com essas pessoas que eu preciso aprender a lidar e aprender a trabalhar. Então, eu percebi que muitas vezes, quando eu tinha o costume, a mania de me isolar para fugir das pessoas que eu não tolerava tão bem, que não era a solução para a minha vida. E na cabeça eu acredito que de muitas pessoas acabam acreditando que para um retiro, às vezes, eu vou ter o auge da minha evolução espiritual e de autoconhecimento, mas na verdade não. É aqui É o e agora. contrário. É aqui e agora. E ficou muito registrado na minha cabeça esse trecho do livro lá que eu li e que serviu muito para minha vida também, assim, porque eu acho que às vezes a gente foge das lições da vida que a gente precisa passar. E isso também faz parte do autoconhecimento, porque quando a gente começa a ir em busca disso, primeiro que primeiro é a gente reconhecer quem a gente é realmente, porque eu percebi também no meu processo de coaching que as pessoas me viam de uma forma muito formal, que na verdade eu não era exatamente aquilo. E eu era uma pessoa mais brincalhona, despojava, mas eu via que eu me vestia numa postura que as pessoas me viam diferente. Elas não me viam como eu me via. E isso era um contraste muito grande quando tu tem o encontro com isso. Porque tu parece que tu tem dupla personalidade. Tu pensa que tu tá transmitindo o que tu é, mas aí tu não tá transmitindo, tu tá transmitindo ser outra pessoa. Mas eu acho que isso tá bem no inconsciente também. E eu percebo também que tem um pouco da timidez e tudo mais. Eu acho que vai de encontro a isso também, porque nem sempre na frente de uma câmera a gente consegue ser completamente relaxada e solta. Mas nesse processo eu aprendi bastante coisa, inclusive o coach me trouxe a oportunidade de aos poucos eu descobrir qual era o meu propósito de vida, porque eu acho que eu estava um pouco perdida em relação a isso. E eu acho que foi justamente como tu falou, no momento de dor que eu descobri qual era o meu propósito de vida. E foi no momento que eu saí do mestrado, num estado diferente. Meus pacientes estavam todos no Rio Grande do Sul. E o atendimento online naquela época não era permitido, era só presencial mesmo. E eu entrei em choque porque eu mandava currículo para todos os lugares. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, que me capacitei muito e não tinha vaga para mim em nenhum lugar. Eu mandei 100, 200, 300 currículos e ninguém nem oi me mandava. Daí até um dia que eu pensei, eu preciso ressignificar isso. As empresas não me contratam porque eu sou muito boa para elas. E eu preciso trilhar outro caminho na minha vida. E daí eu decidi ir para o online, eu decidi começar, daí logo veio a pandemia, decidi começar um percurso ali no digital e trabalhar com mulheres, pensei em ajudar as mulheres que sempre tinham muita dificuldade. A maior parte das pessoas que atendiam eram mulheres e eu me sentia mais à vontade com elas. Então, eu comecei bem lá no início da pandemia as mentorias e agora eu estou indo para a 13ª e eu descobri que eu amo fazer isso, que é a paixão da minha vida. Se eu tiver que virar o dia trabalhando nisso, eu viro. Eu amo ter grupo de mulheres, eu amo estar com elas, eu amo conversar com elas. Eu descobri que aquilo ali era uma paixão para mim e que se eu tivesse sido contratada por uma empresa, eu nunca teria descoberto isso, nunca teria feito isso, porque eu ia achar que não ia dar certo. Eu mesmo ia me auto-sabotar. E o coach me ajudou nisso. Sim. Olha aí a gratidão por algo que em algum momento foi ruim, né? É isso que é o bacana. Que não foi ruim, na verdade, foi bom. Isso, na hora que aconteceu, não, né? Provavelmente você se sentiu... E na hora que aconteceu, eu chorei, me estabelei, me isolei, não queria falar com ninguém, me achei a pessoa mais incompetente do mundo, porque ninguém queria me contratar. Daí eu parei,
respirei, precisei do meu tempo, meditei, rezei, meditei, rezei, meditei, rezei, até que eu cheguei à conclusão que era isso que estava acontecendo. Eu consegui ressignificar isso, mas eu precisei parar minha mente de macaco, que estava ali com 1 milhão de pensamentos pulando, os sabotadores ali tudo junto, esperneando. Eu consegui jogar eles de lado para trilhar o meu caminho. E está sendo muito gratificante. Mas precisou encarar, precisou perceber tudo isso, precisou atravessar, né? Esse caminho. Precisei. Atravessar o fogo aí. E valeu a pena. E valeu a pena. Claro, e aí o que acontece? No processo de autoconhecimento, na primeira dificuldade ou na primeira, vamos dizer, abertura de um pedacinho da nossa sombra que a gente não se orgulha de ver, muitas pessoas dão um passo para trás. Não, parei. E aí para tudo. Para tudo. Para o teu crescimento, para a sua possibilidade de prosperidade, de abundância, entra numa síndrome de escassez. Né? Mas aí vem aquela frase, se tá com medo, vai com medo mesmo. Essa é poderosa, né? Essa é muito poderosa. E sempre no caminho do coração. Sempre que você tiver dúvida, primeiro foca em voltar para o seu centro, porque a gente também não deve tomar decisão nenhuma fora do nosso centro. Voltando para o centro, ouve o coração, segue de olho fechado, acredita nele, ele sabe o que te faz feliz, teu tesouro tá ali. Mesmo que um monte de gente discorde, mesmo que um monte de gente não aprove, não importa. Quando você segue o seu coração, vem esse sentimento que você acabou de demonstrar, de realização com o que você está fazendo. Entende? Posso eu, ou outra pessoa, ou 10 seguidores que não aprovam o seu trabalho. Não interessa. Se para você ele é verdade, ele representa a sua verdade, ele representa a sua essência, todo mundo que se conecta a isso vai vir se conectar com você. Então, vai funcionar para essas pessoas. Até porque quem não está preparado para o processo que você tem para oferecer, é até melhor que não venha. Porque não vai criar essa conexão. Então, todos nós temos esse medo da não conexão. E aí, às vezes, a gente acaba botando uma máscara para ficar agradando a essas expectativas. Quando no mundo nós vamos conseguir agradar a todos? E corre o risco até da gente seguir esse caminho e se perder da gente mesmo. Então, na verdade, esse não é o caminho. O dia que a gente encontra a autoaceitação, que é a mais difícil aceitação de conquistar de todas do planeta, ali a gente encontra o nosso caminho. Porque aí vem a leveza. Você não está mais fazendo para impressionar ninguém. Você não está mais fazendo para ser amado. Você não está mais fazendo para ser reconhecido. Você não está mais fazendo para atender as necessidades. Você está fazendo para cumprir o seu chamado. Você está fazendo para cumprir o seu propósito de vida. Então, eu sempre falo, não sei se você se lembra dessa frase, mas eu sempre falava lá nas turmas, né? Se ocupe integralmente com o seu propósito, até não ter mais tempo de se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. E vai. Só vai. E é verdade. Não estou dizendo que o processo é fácil, porque não é fácil. Porque, assim, tem que ter muito claro na mente, tem que ter muita clareza daquilo que a gente quer e gosta. Porque, assim, são poucas pessoas, às vezes, para te colocar para cima. Igual eu falo. Eu posso entregar o dia inteiro várias coisas ali, de pesquisa, de estudo, de tudo, tentar fazer o meu melhor. Se eu colocar uma palavra errada, escrita errado, alguém vai me criticar. Mas elogiar são poucos que vêm elogiar o trabalho, às vezes. E tem que ser muito forte quanto a isso, tem que cuidar também. Antes eu tinha problema de fazer live, ou de fazer vídeo, porque eu ficava pensando, meu Deus, os outros vão falar de mim. Mas assim, levanta a cabeça e vai com medo mesmo. Se a pessoa não gosta de ti, então não tem por que ela estar ali, porque rede social a gente escolhe para estar ali. Ninguém obriga alguém para entrar para uma rede social, então... E se tá aqui e não gosta, tem vários outros profissionais que de repente tem uma linha que o pessoal pode gostar.
Mas, assim, sempre vai ter alguém para te criticar ou te mandar alguma coisa desaforada ali, mas é só fazer de conta que não vê, até porque essa pessoa não faz sentido na tua vida ali. Escuta, se tiver que melhorar alguma coisa, melhora. Mas é assim mesmo, não é um caminho fácil, mas pelo menos é feito com amor, com coração e dá muito certo. Pelo menos as pessoas que estão comigo dá muito certo. Por exemplo, você já assistiu um show, você já viu um músico tocando alguma coisa que você começa a chorar? Você nem sabe explicar, mas você começa a chorar de emoção? Já aconteceu Não, isso eu não contigo? preciso de muita coisa para chorar, basta ver show de dança de balé, uma orquestra, qualquer coisa, eu já estou chorando. Então, isso que acontece é muito o estado de flow, né? A gente entra em flow ao ver outra pessoa entrando em flow. Essa pessoa que está em estado de flow, que está te emocionando, nem está te vendo. Ela está tão com ela mesma que o resto do planeta se apagou e ela está em êxtase e com todo o amor e com toda a entrega naquela atividade que ela está realizando. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, acontece isso com a gente. A gente entra em flow. E as pessoas que se conectam com essa sintonia, porque é uma sintonia bastante elevada, elas vão entrar em flow junto, mesmo que elas não estejam fazendo nada, mas é só deixar o coração aberto. Então, não interessa, no seu grupo, todas as pessoas que você se encontrar, toda vez que você estiver sendo você mesma e que você entrar nesse estado de flow, seu estado de realização, de contemplação, de apreciação da beleza, contagia o outro, e o outro pode até estar triste, mas ele, por um período de tempo que vocês estão em total sintonia, vai sentir a felicidade que você está sentindo. Chega a ser de arrepiar, que eu vou falando, porque eu vou me lembrando de momentos onde isso já aconteceu comigo. Então, isso é muito especial. Agora, como que a gente entra em flow? A gente só consegue entrar em flow quando a gente aplica o máximo dos nossos talentos em prol de algo que vai além de nós mesmos. Chega a ser divino. Então, não é uma coisa, não tem como ser uma coisa fake, não tem como ser uma coisa treinada, ela não é uma habilidade, né? Não vou falar que é um dom também, não. É um estado, por isso chama estado de flow. É como a própria plenitude, que também é um estado, né? Como a própria paz, que também é um estado de espírito. Então, todas essas coisas são estados, são momentâneos. Não dura isso o tempo todo, não dura o resto da vida. Você pode terminar esse estado de flow, na sequência ter uma discussão com alguém e falar que aquele foi o pior dia da tua vida. E esqueceu o estado de flow. Mas naquele momento, você era você por inteiro e você transcendeu. Você botou o seu divino, compartilhou o seu divino com os outros. E com certeza, quem estava com esse coração aberto sentiu e se emocionou. Esse é o processo divino de quem faz o que tem que fazer, com quem tem que fazer, na hora que tem que fazer. É que às vezes a gente, quando trabalha com esses processos, sempre ouve de outras pessoas assim: fulano tem que fazer, ciclano tem que fazer. Não é. Tem que fazer quem quer fazer, quem está pronto para isso, quem se permite a fazer isso e quem está afim, né? Então, trabalhar com nutrição, trabalhar com saúde, se o propósito for fraco, e eu vou dar um exemplo de propósito fraco, estética. Por que é fraco? Porque ele não é eterno, ele não vai durar para sempre. A gente tá aí passando, né? A idade vai. Essa beleza, a beleza interna, essa beleza do divino, ela é eterna. Provavelmente você já conheceu muitas pessoas que, pelo padrão estético, não passa, mas que são mais belas do que os maiores modelos aí famosos, né? É uma beleza diferente. Essa beleza, sim. Essa beleza vem de saúde, essa beleza vem de vitalidade, essa beleza vem da expressão de essência, essa beleza vem da autoaceitação. Na verdade, se você perceber, essas pessoas que são belas sem atender a um determinado padrão de estética, elas são autênticas. Elas são elas mesmas. E elas se cuidam do jeito que elas acreditam que funciona para elas. E, obviamente, se você perceber, todas essas pessoas são autênticas, elas se cuidam. Por quê? Porque tem o amor próprio. E a essência da saúde está relacionada ao amor próprio.
todos nós temos dificuldade em se tratar bem, em ser gentil consigo mesmo, em ter autocompaixão, em se amar e por aí vai. Mas percebe, toda pessoa que está feliz e que está bem fica mais bonita. Por quê? Tá aí o segredo, né? E a felicidade, ela é de dentro para fora. Ela é essa felicidade. E dá muito trabalho ser feliz. Você já percebeu isso, né, Daisy? Dá muito Muito trabalho isso. ser feliz. Mas vale muito a Ah, com pena. certeza, tá? Vale. Então, o Com propósito nosso certeza vale. precisa ser maior que nós mesmos. Aí a gente passa a se cuidar. E olha que eu falo isso com bastante dificuldade, porque esse é um processo para mim. Você me conhece bem, sabe que eu boto todo mundo em primeiro plano e eu fico lá para trás na fila. Tem bastante tempo que eu estou me trabalhando nesse sentido de eu ser prioridade também. E sabe uma coisa que me ajudou muito? O dia que eu descobri, né, que quando a gente só dá o que a gente tem, né, e a gente sabe disso, mas o dia que eu descobri que quanto mais eu me cuido, mais eu vou conseguir potencializar o meu propósito de contribuir na vida das outras pessoas de forma saudável e sustentável. Isso me ajuda a me cuidar. Isso me ajuda a me cuidar. Então, eu aprendo muito com todo mundo à minha volta. A Paty mesmo, que você bem conhece, me ensina a fazer pausas. Você fala aí também, né, que você fica trabalhando, trabalhando. Eu tenho a mesma tendência, a gente tem um perfil muito parecido. Ela me ensina a fazer pausas. Eu tenho aprendido a fazer pausas. Eu tenho E aprendido quando a gente fala a... que ama, às vezes a gente esquece, parece que o tempo não existe. Essa é, eu acho que é o que eu tô falando aqui, porque eu gosto tanto do que eu faço e até eu acho engraçado, as minhas filhas geralmente falam, mãe, quem gosta de estudar é tu, não somos nós. Mas eu sou uma pessoa bem esquisita, eu diria assim, mas eu sempre gostei muito de ficar horas e horas estudando, estudando, estudando. E eu gosto tanto disso que eu perco tempo nisso aí, eu perco tempo que daí eu quero elaborar Você materiais, eu quero investe. compartilhar aquilo ali Você que eu investe seu aprendi. tempo, você não perde tempo. As pessoas de É. maior sucesso foram estudadas por um grande cientista. Ele estudou as pessoas mais bem-sucedidas de todo o planeta. Ele chegou à conclusão que existe uma coisa em comum entre todas elas, que é aprender coisas novas todos os dias. É Ah, isso, isso eu aprendo. é isso que mantém a gente em constante crescimento, em constante evolução. E não é uma coisa que você vai obter os frutos hoje. Você está cultivando, plantando, semeando. Mas amanhã você vai entender que você vai interligar todos esses conhecimentos e vai colocar em prática em algo que vai transformar a vida das pessoas. E quanto mais verdadeiro for, quanto mais seu for, quanto mais conectado à sua essência, mais isso vai impactar e transformar outras vidas verdadeiramente. Então, por exemplo, tem uma frase que se eu pudesse, eu acho que assim, para o seu trabalho ela é perfeita. Ela é meio complexa de entender na primeira fala, tá? Mas veja se não faz sentido. E eu tenho falado muito ela aqui, e com a Paty eu falo muito porque é o que me traz para o centro quando eu vejo que eu tô perdendo, porque eu sou sem tampa, né? Tudo eu faço muito. E eu tô tentando controlar isso para não ficar nesses over, né? Manter um pouco mais esse equilíbrio. Não que seja ruim, que o resultado é maravilhoso, mas às vezes prejudica a minha saúde, às vezes prejudica o nosso tempo juntas. Então tem algumas questões que para equilibrar toda a roda da vida é importante a gente ter essa noção. Então, ó, o mais importante é manter a coisa mais importante. Vê se fez sentido aí. Com certeza. O mais importante. Cara, essa frase, o dia que eu li, eu fiquei lendo ela umas 10 vezes, porque eu achei ela muito doida, até meio ridícula num primeiro momento. Depois eu falei, cara, é a frase mais sensacional que eu já ouvi na minha vida. O mais importante é manter o mais importante, o mais importante. Então, toda hora que eu me vejo exagerando em alguma coisa, que é talvez uma característica da minha máscara, não da minha essência, eu pego, paro e lembro dessa frase. O mais importante é manter a coisa mais importante, o mais importante. Para voltar para o centro. Porque, na verdade, a gente vai perceber que para a gente ter saúde, está vinculado a ter equilíbrio em tudo. Eu não tenho como ter saúde sendo sem tampa numa determinada área.
Então, esse centramento é que vai me trazer capacidade de lidar com as minhas emoções, capacidade de lidar com o mundo digital, capacidade de lidar com as pessoas. Sempre que a gente está bem, percebe que a gente faz as coisas melhor? Então, o mais Com importante é certeza. você sempre buscar o que te deixa bem. Então, é porque eu falo assim, ó, por exemplo, pensamentos negativos, e a gente vê muitas pessoas pessimistas alimentando isso. Isso é que nem fumar o dia inteiro. Entende? E é por isso que eu falo, quando vem alguém querendo fazer um detox, a primeira coisa que tem que fazer é um detox da mente. Começa Porque não por aí. adianta querer intoxicar o organismo se eu intoxico ele liberando hormônios que são extremamente tóxicos todo dia. Então, começa pelos pensamentos, começa pelas atitudes, começa com aquela frequência que eu entro todos os dias. É mais ou menos por aí. E sem problema chutar o balde de vez em quando, né, Deise? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas a gente tem uma amiga que ela Eu fala. acho que assim, Lidinha, eu sou. As pessoas me acham um pouco diferente. Eu não tenho aquela linha de trabalho que trabalha com foco em restrição, tá? O que que eu priorizo assim? A gente tem que formar uma meta, a gente geralmente trabalha na meta SMART lá, cada um com o seu tempo, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu prazo e se trabalha dentro disso. E daí, quanto à alimentação, eu hoje ainda falei sobre isso na aula, que não existe um alimento, às vezes um alimento ele pode ser ruim para alguma coisa, mas para outra estratégia ele pode ser muito útil. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, que nem, por exemplo, um leite de vaca ou um leite vegetal de amêndoa. Depende. Se for uma pessoa que ganha um salário mínimo e não tem o que comer em casa, o leite de vaca vai ser mais acessível para ele. Se não faz mal para o organismo dele, tá tudo bem. Agora, se eu me sinto mal com leite de vaca e eu tenho condições de ter um leite de amêndoa, então o leite de amêndoa é melhor para mim. Entende? Não existe essa coisa do melhor, existe as circunstâncias, a individualidade, o motivo de cada um. É importante que eu sempre falo quando se trata de alimentação é a gente entender o porquê que está fazendo aquilo ali. Não é porque alguém falou, alguém viu em alguma revista. Não, eu entender o porquê que eu estou fazendo aquilo e eu tomar a decisão que é melhor para mim, tá? E quanto à alimentação, eu sempre gosto de dizer assim, ter uma estratégia 80-20, mais ou menos, que seria eu 80% ser saudável e 20% eu comer a minha pizza, eu tomar o meu vinho, eu comer o meu hambúrguer. Eu, particularmente, não fico sem a minha torta ali, pelo menos 2 vezes no mês, eu tenho que ter uma bela fatia de torta, eu adoro. Tomar a minha taça de vinho, que eu também adoro, uma espumante. Mas eu tenho a minha alimentação muito bem estruturada e regrada. Eu não vivo de hambúrguer, eu não vivo de pizza, eu não vivo de refrigerante. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É aí que Eu acho tá. que a vida não é eu sair com uma marmita, claro, se eu quero ter um corpo estético, eu quero ser a musa do carnaval, eu tenho que saber que o meu emagrecimento tem que ser à base de restrição, treinando 6 vezes por semana, 2 vezes no dia, com tratamento estético e com outras coisas mais. Uhum. E é aí que a pessoa se perde muitas vezes, porque a pessoa está procurando, ela tem obesidade, mas ela quer um tratamento estético, ela quer um emagrecimento estético, ela tem que entender que se ela quer ter uma vida de uma musa que passa por tudo isso, ela tem que viver a vida da musa também. Não basta ela só querer o corpo de outra pessoa. Tem E uma, as pessoas não estão dispostas a isso. tem uma história muito legal que é um pianista muito famoso. Ele deu um espetáculo, né? E um cara chegou perto dele e falou assim: Nossa, eu daria vida para tocar como você. E ele responde assim: Foi o que eu fiz. Então, os hábitos constroem o nosso caráter, né? E o nosso caráter é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. E é muito fácil a gente construir maus hábitos de forma inconsciente. Então, tem uma amiga nossa, Nutri, que ela fala, né? O problema não é o que come no Natal e no Réveillon, porque a gente geralmente chuta o balde nessas épocas, né? O
problema É o é que entre o come Réveillon e o Natal. Então, tipo assim, você quer ter liberdade para comer de tudo no Natal e no Réveillon? Então vamos, né, viver uma vida regrada. A gente criou um sistema aqui em casa, porque a gente engordou muito na época da pandemia, a gente ficou sedentária, as duas tiveram um problema no ombro, então a única coisa que a gente fazia era o remo indoor, no isolamento, e aí tinha que parar de remar. Pensa, assim, engordando no olho, assim, parecia que a gente estava engordando de um dia para o outro. E aí, quando a gente pôde voltar às atividades físicas, começar a sair mais um pouco, fazer umas atividades com mais, mesmo que ainda com máscara e tudo, mas voltar à atividade física muda completamente a vida da gente. Mas para criar motivação para fazer algo, tem que ser algo que faça sentido para você. Então a gente sempre faz atividades físicas que a gente curte fazer. Pois se não curtir, o sabotador vem com tudo. Mas eu acho assim que mesmo fazendo atividade que gosta, e isso é um problema que eu vejo entre as mulheres, porque elas botam na cabeça que tal exercício que faz bem e elas querem fazer aquilo, mas elas não gostam. Então é justamente isso, procurar fazer aquilo que dá prazer e que vai dar sequência naquilo ali. Mas eu vejo algumas pessoas com a coisa que tem que ter alguém para motivar. A gente tem que ter disciplina e fazer com que essa disciplina vire um hábito. Porque depois que virar um hábito, a gente não vai ficar pensando, mas eu vou e eu não vou. É igual escovar os dentes. Eu acordo, eu vou automático. Fica automático. Não vou passar aqui. E claro que eu vou pensar assim, que nem eu que acordo às 5 e pouca para ir pro exercício. No inverno, que tá muito frio, é óbvio que eu tenho vontade de ficar na cama dormindo. Tá quentinho ali, tá aconchegante, mas eu já deixei o meu tênis arrumado, já deixei minha roupa arrumada, o despertador toca, eu levanto e era isso, não tem que reclamar. Até porque se eu não levantar, o gato me tira a tapa da cama, né? Mas já tá a hora de levantar, tá na hora. Mas é pegar e fazer o que tem que ser feito ali e não pensar muito. Porque se eu ficar botando soneca, programando a minha mentalidade, que, não, eu tô com preguiça, eu realmente vou acordar com um dia cheio de preguiça e aquele dia não vai render. Então a gente precisa primeiro sempre o ponto de ter um objetivo em mente e seguir aquilo ali com disciplina, ter disciplina e fazer o que precisa ser feito. É isso aí. O Mário Sérgio Cortella, ele fala que disciplina é a organização da liberdade. E eu gosto muito dessa fala, porque tem muita gente que associa disciplina a algo ruim, que me prende, que me tolhe. Não, não é. É a organização da liberdade. Você quer ter liberdade para fazer um monte de coisa, então tenha disciplina para ter o direito, né, o merecimento, porque depois a gente sente culpa quando a gente faz do jeito que não é para ser feito, né? Então, para não ter isso lá na frente, eu digo, né? por isso que eu digo que é mais fácil eu levantar e ir para o exercício, já liberar um monte de hormônio de bem-estar ali, de melhorar o humor, de tudo mais, ou eu não ir, ficar me culpando, me massacrando e passar mal-humorado ainda o dia inteiro, cansado, fadigado. É mais fácil ir e ter todo um dia ali cheio de energia, de foco, de tudo mais, porque o exercício físico ele proporciona isso. Né? Quando pensar em desistir, lembra porque começou, né? Eu sempre faço esse exercício. Realmente, o primeiro passo, às vezes, ele é difícil, né? Às vezes, os primeiros 5 minutos de uma corrida, você tá querendo matar todo mundo na rua. Mas depois você entra em estado de flow, meu, que delícia! Não tem preço. Aí você não quer parar de correr, né? Então, é muito gostoso quando você encontra aquilo que você também entra em flow. Porque o bacana da atividade física é que ela vale por uma meditação ativa, né? Dependendo do que é a atividade e do envolvimento que a gente tem com a atividade. Agora, quando a gente faz tudo muito por obrigação, que vira um sacrifício, a gente está alimentando os sabotadores. Então, a gente está perdendo energia para poder lidar com os sabotadores, para conseguir ir fazer uma atividade. Então, por isso que a gente aqui, como a gente sabe que os sabotadores vêm com tudo quando a gente está fazendo algo que não está muito afim, a gente está sempre trocando de atividades físicas, até porque também chega uma hora, parece que ainda mais depois dos 40, né? Parece que, tipo, cada coisa que você come demora mais tempo para consumir. Que às vezes a gente até fala assim, não, isso aqui vai dar quanto tempo de remo? Não, melhor não, né? A gente até fica pensando, assim, para ver se vale a pena ceder à fome emocional quando ela aparece, né? Quer ver você ficar triste, chora um pouco para ver se não te dá uma vontade imensa de comer alguma coisa doce. Então, existem outras alternativas, né? Então, quando a gente se conhece, o bacana é isso. A hora que você percebeu isso,
você corre atrás de outras coisas, né? A gente vê, por exemplo, muitas pessoas... eu já fumei vários anos. E quando eu parei, foi por outros motivos. Até foi difícil de parar porque eu só fumava para celebrar. Então foi difícil de parar porque ela estava sempre associada a coisas boas. Mas várias pessoas que eu conheço que tentaram parar de fumar, fumavam porque era a única companhia que tinha. E a frase matadora é: você não merece companhia melhor? Né? Então, tipo, é só uma questão de... Aí a pessoa, não tinha parado para pensar nisso, né? Porque você fala sem perceber, a gente alimenta os maus hábitos sem perceber. Então, quando a gente vai tomando essas consciências assim, vão vindo esses cliques. Aí você pega o cigarro na mão e fala: não, peraí, fala sério. Eu vou ficar com isso aqui ao invés de conversar com aquela pessoa ali que eu amo, ao invés de ficar com aquele amigo ali né? Aí você começa a vencer. Claro, tem uma questão química, tem um corpo e tal, não vou discutir essas questões. Mas a parte mental, quando a gente vence, a gente já ganha muitos, muitos passos, né? Então, a preguiça, ela vai vir para todo mundo. Não tem ninguém que não tenha preguiça aí em algum momento da vida. Mas percebe, começa que depois ela passa. Ela pede para sair. Vai para outra pessoa. Mas é o conhecimento que faz a gente conseguir ter essas percepções, identificar o que está acontecendo. Isso. E a motivação, ela é totalmente interna. Então, assim, uma coisa que funciona pra caramba, por exemplo, é ter grupos de amigos que fazem essas atividades junto. Por quê? Porque você cria motivação. Às vezes você não tá afim. E se você fosse correr sozinho, parece que vai chover. Aí você com você mesmo fala: não vamos, né? Mas se tem alguém que tá lá fora te esperando, mesmo na chuva, você vai botar teu tênis e vai. Você não vai deixar a pessoa na mão. Foi. E quando você voltar, você vai estar muito feliz. Check. Então, fazer atividades em grupo é muito bom, porque aumenta muito mais a nossa felicidade. Porque ainda por cima, além de todos os neurohormônios, ainda tem a ocitocina, que é a mais gostosa de todas. Aí, muito bom. Eu tenho a minha agenda que eu anoto todo dia tudo que eu faço. Então, não tem nada melhor que dar o check ali. É delicioso. Tudo que vai sendo feito nesse dia. É muito bom isso, muito bom. E parte das coisas, assim, envolve não só as atividades do dia, mas também eu sempre coloco exercício de meditação, um exercício físico, então a quantidade de água que eu tenho que tomar. Então, eu já tenho ali toda a estrutura para sempre confirmar se eu fiz aquilo também, se não fiz. Isso é bom, porque às vezes a gente não lembra a longo prazo ali de uma semana, tudo que foi feito, realizado naquela semana e o que não foi. Isso funciona como planejamento também, eu gosto bastante. Eu sou muito organizada no planejamento, então... Eu sei bem. Mas por isso que a gente tem que ter propósito forte, porque é a intenção que vai fazer a gente criar motivação. Então, o poder da intenção é muito forte. Se a gente soubesse trabalhar mais com isso, meu Deus, não tem para ninguém. Então tá aí a dica, pessoal, trabalhar autoconhecimento. Com certeza. Lidinha, deixa eu ver aqui que eu acho que tem perguntas. Pode ficar à vontade. Paty, qual o papel da gratidão na saúde, Lili e Daisy? Nossa Senhora, meu Deus do céu, a gratidão Foi profundo isso. É a emoção positiva mais poderosa que tem, né? Quando a gente está muito... existem 10 emoções positivas, mas tem uma delas que é proporcionada quando a gente não está bem. A gratidão é muito difícil de sentir quem está em depressão, por exemplo, apesar de ser o antídoto para a depressão. Existem 2 antídotos para a depressão. Começa por agradecer aquilo que você tem e parar de olhar para o que te falta. E o segundo é a generosidade, é começar a olhar para o que você pode contribuir para o outro. Mas às vezes o processo está tão profundo, você está tão autocentrado, que isso é muito difícil. Então, uma outra emoção que ela só é gerada em momentos difíceis, por exemplo, a gente teve que desenvolvê-la muito nesses períodos atuais, é a esperança. A esperança tem a ver com a intenção. A esperança é a gravidez de um futuro melhor, né? Então, é aquilo que você espera de bom, mas que você faz algo por acreditar nisso, essa fé que a gente tem interna. Então, a gratidão, por exemplo, se a gente perceber que a gente está ficando meio reclamão, né?
A reclamação é o oposto da gratidão, é exatamente a consagração da nossa ingratidão. Quando a gente se pega reclamando, por exemplo, a gente, consequentemente, está sendo ingrato. Se a gente começar a prestar atenção que a gente está reclamando, ou se a gente coloca as pessoas à nossa volta para avisar a gente quando perceber a gente reclamando, é só virar a chave, né? Que nem chupar cana e assoviar, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você agradece ou você reclama. Então, automaticamente, você pode buscar agradecer por algo. E o que é bacana é todos os dias ter esse caderninho, né? Que nem esses checks que você dá, tem um caderninho para agradecer as coisas boas que aconteceram no seu dia, de preferência que todos os dias sejam coisas diferentes, até para você poder ampliar essa visão da gratidão. E quando você menos perceber, vai chegar um momento que você está agradecendo por coisas difíceis que aconteceram, porque no mesmo dia te proporcionou um crescimento, uma oportunidade de melhoria ou algo do tipo. Porque, ou mesmo a sua capacidade de lidar com a dificuldade sem ter apelado, sem ter brigado, isso é motivo de gratidão. Você está conseguindo administrar suas emoções. A gente não controla as emoções, a gente administra, a gente lida com elas. Mas para lidar com elas, você tem que percebê-las, ouvi-las, senti-las. E é ruim. Então, às vezes, por mecanismo de defesa, a gente faz o contrário. Evita, rejeita, nega, né? Isso tudo é mecanismo de defesa. Até fica como dica, né? Se o pessoal quiser um livro muito bom, chama Eu Sem Defesas. Sozinho, sem nada. Deixa eu anotar. Prepara o Eu Sem coração. Defesa. Ele não mede as palavras, tá? Mas é certeiro. Eu Sem Defesa. É pequenininho, mas não dá para ler mais de um capítulo por dia, não. É ler um capítulo, espera uns 15 dias para absorver o capítulo e colocar em prática, entendeu? Depois lê mais um, ou lê de novo aquele, porque é muito profundo. É de crescimento espiritual muito forte. É de um método que eu sou apaixonada, que chama Pathwork. Não Patchwork, Pathwork, que é o caminho. É muito sensacional. Para crescimento espiritual, assim, de forma mais holística, assim, em geral, é sensacional. Aí depois te recomendo outros. Começa por esse que é o mais light. Depois os outros são mais punk. Mas é sensacional. Eu vou dar uma dica de como que eu faço a gratidão. Claro, existe um milhão de formas, né? Mas eu fiz um curso e eu fiz o meu Japamala. Legal. E eu pratico o Ponopono com ele todos os dias. Legal. E é um momento que eu tenho para mim, de conexão comigo, e já estou praticando a gratidão também. Então eu gosto bastante. Eu recomendo para quem quer. Perfeito. Acho bem bom. Depois você pode ir incrementando. Se isso se transformar numa prática já muito consagrada na sua vida, aí você fala assim, já estou fazendo isso quase automático. Aí você incrementa. Toda vez, tudo que você responder que você agradece, você coloca do lado por quê. Aí já incrementou. Mas, por exemplo, a gente faz uma técnica aqui que chama 3 para 1 para 1. Quer dizer, 3 para 1 para 1 foi o apelido que a gente deu, não tem esse nome não. Mas é que pra gente não ter que explicar, a gente já fala, vamos fazer o 3 para 1 para 1? O que é o 3 para 1 para 1? A gente agradece todos os dias a gente vai passear com a nossa cachorrinha. Então a gente vai caminhando e vai fazendo 3 para 1 para 1. Então a Paty agradece uma coisa que aconteceu no dia, eu outra, a gente vai fazendo bate-bola assim. Depois o outro é o que não tão bom aconteceu naquele dia. Só que é muito engraçado, porque depois que a gente agradeceu o não tão bom, a gente começa a ver que não foi de todo ruim. E superou, né? Superou as expectativas, a conta está no positivo. E por último, a intenção para o dia seguinte. Não é um objetivo, não é uma meta, é uma intenção para o dia seguinte. Então é muito bom, porque você percebe que no todo o seu dia foi mais positivo, você teve oportunidade de crescimento, que é algo que é maravilhoso, porque para a gente, no processo de autoconhecimento, se você todos os dias está aprendendo coisas novas, você está evoluindo e crescendo. E ter uma intenção para o outro dia, você está alimentando já a sua esperança e a sua motivação de sair da cama animado para cumprir aquilo ali que você... não é expectativa, é intenção. Então você já sai com foco para ação, né? A expectativa é um veneno. Essa aí, melhor não. Então, o que mais colocaram aqui? Então fica de dica e é maravilhoso. A gente faz todos os dias e eu acho muito especial, um momento assim memorável. A Paty colocou, para cada pessoa essas pétalas são diferentes, que as pétalas da saúde, eu acho que ela está falando isso.
Pode ser, pode ser. Para mim, a saúde é composta de saúde espiritual, física, emocional, mental, digital e espiritual. Não sei se eu já falei ela. Não, eu já falei. A espiritual já. Na verdade, são 5. São 7. É física, financeira, mental, emocional, social, digital e espiritual. Para mim, essas são as 7 saúdes e elas todas são interligadas. Uma interfere na outra, mas sempre nós temos uma que é a alavanca, que vai proporcionar saúde para todas as outras, e sempre tem uma que é um ralo, que a gente tem que ficar atento, que é ela que alimenta os nossos sabotadores. E aí tira a saúde, energia e vitalidade da gente. Então, isso, com certeza, cada um tem um score mais elevado em cada área da vida, né? Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Essa aí a gente tem que ficar de olho, que é o ralo. Mas provavelmente tem alguma saúde que a gente gosta de investir nela, e isso não quer dizer que é para parar de olhar para ela. Pelo contrário, continue investindo nela, porque ela está alimentando todas as outras. Porque quando você está bem, todas essas saúdes se equilibram. Você não vai ficar fugindo dos seus problemas nas redes sociais. Você não vai ficar compensando as suas dores fazendo compras no shopping. Você não vai ficar enchendo sua geladeira de carboidratos ou se atracando em alguma coisa que não vai fazer bem para a sua saúde porque você está triste. Então, quando todo mundo se parar para... Isso já é um processo de autoconhecimento. Se parar para analisar qual dessa saúde que é a que está te detonando a todas as outras e qual que é a que te faz crescer e consequentemente infla todas as outras, como se fosse um pneu de bicicleta, né? A de alavanca é onde você enche o pneu. A outra é o furinho do preguinho que está em algum outro lugar, que fica vazando a sua energia, né? E aí você joga seu tempo fora. E tem uma frase que eu acho muito poderosa que fala que matar o tempo, quem mata o tempo, como é que é? Quem mata o tempo, enfim, não é assassino, é suicida, né? E se a gente perceber, a gente prejudica a nossa saúde exatamente por dedicar o nosso tempo a outras coisas que não são prioridade. Mas dedicar o tempo... Por isso que é aquela frase, né? A coisa mais importante é manter a coisa mais importante, a coisa mais importante. É que essa questão de falar assim, eu não tenho tempo para fazer exercício. Tempo é questão de prioridade. Aquilo que você prioriza na sua vida, você arruma tempo. Mesmo, todo mundo tem 24 horas do dia. Por que tem gente que tem saúde e tem gente que não tem? Então... né? Só que, claro, tem as fatalidades da vida. Que deve ser a prioridade da vida de todo mundo, né? Não estou dizendo que quem não tem saúde, né? Não. Saúde é uma coisa que a gente busca sempre ter, né? Para isso tem que cuidar. Mas, obviamente, tem as fatalidades da vida, tem doenças que às vezes a gente não tem como controlar, enfim, tem outras coisas. Sim. Mas aí, nesse ponto, também o autoconhecimento ajuda, porque quando você está bem, você tem mais resiliência, você tem mais antifragilidade, você vai conseguir lidar com a adversidade de uma forma mais equilibrada. Até o episódio do Barulhinho Bom que saiu hoje, ele fala sobre o contentamento na adversidade. Se quiser recomendar para o pessoal aí. Aliás, essa semana inteira vai falar sobre adversidades. Combina muito com a nossa conversa aqui. Então, A Lidinha, para quem não sabe, a Lidinha tem um podcast que é o Barulhinho Bom, que tem muitos momentos de reflexão, muita coisa boa dentro, muito material, muito gratificante mesmo. E eu recomendo para todo mundo escutar. Lidinha, eu geralmente acesso direto o link lá no WhatsApp, no Telegram. Para quem as pessoas que querem, elas vão direto no podcast. Como é que ela faz? Ou entra no Telegram? Como é que faz para entrar? Não, quem quiser receber no WhatsApp, no Telegram, pode entrar lá. Mas qualquer agregador de podcast tem, tá? No Spotify, Amazon Music, Google Podcast, o podcast da Apple, Deezer, Addict, todos esses agregadores aí mais famosos de podcast, todos eles têm um barulhinho bom. É só procurar lá um barulhinho bom. Aí toda segunda, quarta e sexta sai um episódio novo. E já tem mais de 320 e tantos lá. Quem quiser
bom. Maratonar. É muito bom. Barulhinho bom Recomendo. é nesse sentido, né? Tanto que a vinheta é barulhinho bom, provoca silêncio em mim, né? Então, barulhinho bom é assim, né? Provoca silêncio em mim. É porque a ideia é essa, deixar um barulhinho reverberando ali pra gente ir se trabalhando ao longo da vida e no dia a dia. Eu gosto muito de podcast porque às vezes tu tá te arrumando para trabalhar, tu tá tomando um café, enfim, tu tá fazendo alguma coisa ali e tu tá aproveitando aquele momento ali com conhecimento, com coisa útil. E tem muitos podcasts muito bons. Então, eu gosto bastante, assim, é preferível fazer isso do que estar olhando uma televisão com uma tragédia, às vezes, escutando um rádio com muita música chata, às vezes que tá dando rádio. Então, eu gosto de sempre estar aproveitando o meu tempo quando eu estou fazendo alguma outra coisa, escutando coisas assim que me agreguem pro dia. E o podcast, ele tem muito esse poder. Eu gosto bastante, principalmente do barulhinho bom. Que Muito bom. bom mesmo. Fico feliz em Mais uma saber. pergunta. E é pequenininho, né? Então o povo aí consegue ouvir aí no trânsito, né? Na academia. Olha, apareceu mais uma pergunta, mas eram as mesmas que já tinham aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Pode colocar aqui que a gente pode responder. A gente é Lidinha, cara de pau. Não, aí Ai, ai, tem muita coisa para responder aí. ai. Ai, Lidinha, eu te admiro muito, tá? Claro que eu estou num processo de autoconhecimento. Quando se trata de nutrição, eu estudo muito. Eu me formei em terapias holísticas e eu estou me formando aos pouquinhos em outras formações que também agreguem ali na vida das pessoas. Comecei agora curso de auriculo e de hipnose também. Oh, que bacana. E aos pouquinhos eu vou indo para tentar agregar. Se eu conseguir agregar um pouquinho a mais na vida de alguma pessoa, eu acho que vale a pena. Mas, assim, eu te admiro muito pela tua formação e por a forma que tu consegue entregar as coisas. E te confesso que tu é um espelho para mim. Assim, eu quero muito um dia, claro, não quero ser a Lidinha, mas eu quero muito um dia conseguir entregar de uma forma tão leve e suave as coisas, como tu tem esse poder de entrega. E queria te agradecer muito por ter dedicado esse tempo aqui pra gente, que para mim foi maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei muito nervosa lá no início de saber que a Litinha ia estar aqui comigo, mas deu tudo certo. A minha toalha tá molhada aqui, mas tá certo. Foi um prazer gigante para mim. Nossa, para mim é sempre uma alegria rever, encontrar vocês. Eu adoro me manter em contato com vocês, acompanhar o processo. A vitória de vocês é celebrada por mim, eu acho que tanto quanto, porque realmente eu torço muito, genuinamente, por cada um, né? O sucesso de vocês, com certeza, é a minha maior realização. Então, desejo toda a felicidade na sua jornada. Que novos ciclos venham com muita alegria, com muita felicidade, com muita luz sempre, né? E que você floresça. Floresça sempre, possa impactar a vida de muitas pessoas. E tudo que surgir aí no caminho, bota aí como aprendizado e vai só crescendo e voando cada vez mais alto. Tá tudo certo. Né? O processo de autoconhecimento, a gente tem que quebrar a ilusão de que é ser feliz para sempre. Não, você pode ser feliz, mas com certeza você vai ter seus momentos de alegria, tristeza, raiva, como todo ser humano. Então é bom a gente não se iludir com essa ideia, né? Lembrei agora que a capa da minha pasta do coaching tinha uma foto de uma mulher se transformando e estava escrito florescer. Uau, sério? Ah, até me arrepiei Lembrei aqui. disso agora. Tenho a minha pasta guardada aqui do meu lado. Às vezes eu volto nas atividades para fazer uma aqui outra. Eu acabei de lembrar disso agora. Falei florescer e veio ali justamente era uma mulher que se transformava num monte de pétalas de rosa e estava escrito florescer. Caramba, e olha a conversa de hoje, que doideira, hein? Quem diria? Quem olharia lá para trás imaginaria que a gente hoje estaria conversando isso tudo aqui. Para mim foi um prazer, é uma delícia. Eu adoro, para esse tipo de papo, pode me chamar sempre.
Obrigada, Livinha. Um beijo, gratidão e desejo uma ótima noite aí para vocês. Obrigada, querida. Um beijo para vocês aí também. Muito sucesso para todo mundo que estiver nessa jornada. E lembra de, quando pensar em desistir, por que que começou? Por que que procurou a Daisy?